Cristo, em nome de Jesus, amém? Temos 2 visitantes, aqui é visitante, né, nesse salão, mas graças a Deus faz parte do corpo de Cristo, irmã Marli, irmão Peter, né, que o Espírito Santo possa abençoá-los grandiosamente, né, grandemente, dando entendimento, dando discernimento, autoridade, né, perseverança, em nome de Jesus, que sabemos que o nosso foco e o nosso alvo, nós não podemos perder, né, irmãos? Que é Jesus. Não podemos deixar de olhar para Ele, de obedecê-lo, em nome de Jesus Cristo, amém? Os irmãos possam, cada dia, buscá-lo em tempo e fora de tempo. Remindo o tempo em quantos dias? São maus, né? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa acrescentar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, sobre a vida dos irmãos que aqui estão, dos que não puderam vir, dos que estão nos assistindo pela live, em nome de Jesus, amém? Possa ser acrescentado os dons espirituais na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos abram em Marcos 1. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa cada dia ser multiplicada, Senhor, em nossas vidas. E as almas, Senhor Jesus, sedentas, perdidas, Senhor Jesus, possam ver a luz do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor. Possam, Senhor Jesus, ver a luz no fim do túnel, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que a voz do Teu Espírito possa ir até eles, Senhor. E que todas as barreiras, todos os impedimentos possam serem quebrados, para que eles possam ouvir a Tua voz, para que eles possam, Senhor Jesus, dar, Senhor Jesus, em nome de Jesus, do seu ser, em prol do Teu Evangelho, da Tua palavra, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que a graça, Senhor, do Teu Espírito Santo possa abençoar a cada um, livrando-te de todo mal, livrando da soberba, da arrogância, presunção, altivez, das brigas, pelejas, livrando das dissensões, das discórdias e heresias, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, acrescentando em nós, Senhor, a simplicidade de Cristo, acrescentando em nossas vidas a humildade, Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a obediência, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Aqui em Marcos capítulo 1, irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo, como diz Jesus, ele nos ensinaria, nos faria lembrar de tudo quanto ele tem dito, né? E nós reconhecemos, né, irmão? Eu creio que cada um dos irmãos aqui reconhece que o Espírito Santo, ele nos ensina, né? Eu creio que cada um que está aqui já teve uma experiência individual com o Espírito Santo, né? Mesmo de um versículo que você não lembrava, o Espírito Santo foi lá e te lembrou, né? Muitas vezes na oração, sei lá, muitas vezes até mesmo você lavando louça, cuidando da casa, onde você tivesse, o Espírito Santo foi lá e te lembrou de alguma coisa, né? Com certeza, eu tenho certeza que o Espírito Santo, irmão, ele fala conosco, né? Ele nos dá entendimento, né? Discernimento, nos dá autoridade contra os demônios, nos dá autoridade contra os espíritos, irmão. Ele veio nos dar autoridade. Isso, se nós formos o quê? Obedientes a Ele, né? Ou seja, obedecê-los. Nós teremos tudo, irmão, se tão somente obedecermos. É assim que é os nossos filhos, né? Quando eles querem alguma coisa, né? Muitas vezes a gente fala assim, ó, se você for obediente, vou pensar no seu caso, né? Jesus, ele não pensa no caso, ele vai dar, né? E nós, né? Como diz aquela palavra lá, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Muitas vezes a gente fala, se você fizer do jeito que eu te mando, quem sabe, eu vou pensar no seu caso, né? Assim que às vezes a gente falava para os nossos filhos, eu mesmo já falei assim. Mas isso se ele for obediente. E muitas vezes, quando eles estão crescendo, estão na adolescência, a gente fala, se você passar de ano, não é verdade? Se você passar de ano, se as suas notas forem boas, aí a gente conversa. E Jesus, irmão, né, ele é diferente num ponto, né, num ponto, que ele não faz do jeito que a gente fala, né? Ele fala e cumpre, se tão somente obedecê-lo.
Se os irmãos olharem aqui em Marcos 1, versículo 27, tem um exemplo aqui, irmãos. Né? Fala assim, e disse-lhes, estou no 2 aqui, perdão. Marcos 1, capítulo 27. Bom, aqui do 21, no versículo 21, passa-se uma trajetória a qual Jesus ele expulsou, né, um espírito. Olha só, entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, né? E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, aquele espírito imundo, ele sabia quem era Jesus, né? E olha só, o engraçado é que Jesus ele não ficou batendo papo com os demônios, né? Como a gente vê, né? Já vi muitos daí. Ele já falou logo, repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Quer dizer, não teve história da carochinha aqui não teve conchavo não. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Jesus, irmão, ele falou assim certa vez, que nos daria poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada nos faria mal. E nada nos faria mal, né? E até os demônios lhe obedecem, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Ou seja, ele também nos dá essa autoridade. Ele também nos dá essa autoridade, se tão somente obedecê-lo. Se tão somente, né? Jesus, ele falou, sede sóbrios. Então, nós temos que ser sóbrios. Estejais atentos. Temos que estar atentos. Estejais vigilantes. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Então, qualquer um aqui pode reconhecer que o Espírito Santo, ele sempre nos lembra, né? Ele nos lembra, nos ensina, todos os dias, irmão. Todos os dias, em cada coisa que nós passamos em casa ou no trabalho, o Espírito Santo vem lá no entendimento, nossa, a palavra fala assim, 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 assim. É verdade ou não é? Quando nós não tínhamos tal intimidade com Deus, que podemos ter muito mais, não éramos assim, né? Passava e tanto faz como tanto fez, mas não. O Espírito Santo vem e te dá a palavra ali, no seu consciente. No seu consciente. Para quê? Porque você já foi salvo por Ele. Você já está salvo. Você está na caminhada agora. Você precisa proteger o quê? A sua coroa. Né? Porque a sua coroa está com Cristo. É Ele que vai te dar a sua coroa. A sua vida já está guardada com Cristo nos lugares celestiais. Então, a vontade do Espírito Santo é que nenhum dos seus pequeninos venha se perder. Então, por isso, Ele nos lembra. Por isso, Ele nos ensina e nos lembra. Se precisar, Ele nos lembra toda hora. Se precisar, Ele nos lembra todo minuto. Isso aí não, hein? Então, muitas vezes a gente pedimos, né? E não recebemos. Muitas vezes falta uma coisinha. É obedecer e confiar. Obedecer e confiar nele, né? Porque ele é fiel. Ainda que nós venhamos ser infiéis, ele permanece fiel em tudo. Em tudo. É confiar nele. Então aqui, os demônios, né, se sujeitaram a Jesus. E ele também nos deu esse poder.
Ele nos deu esse poder para que os demônios pudessem se sujeitar a nós. Porque nós, por força de nós mesmos? Não. Mas pelo Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder da sua palavra. Da sua palavra. Quer ver? Aqui em Marcos 8 ainda, 27. 8, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, ele disse: Tu és o Cristo. E admoestou, para que a ninguém dissesse aquilo dele. É isso mesmo, meu Deus, espera aí. Espera aí, irmãos. Não é aqui, irmão. Não é isso não, espera aí. Perdão, irmãos. Aí Marcos 15. João 15. Oh, meu Deus. Glória a Jesus. João 15. João capítulo 15. Não era esse. Aqui no versículo 7. Jesus ele fala assim, ó: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será. Então, para que tudo possa ser feito, eu tenho que estar nele e ele em cada um de nós. Correto? Como que isso pode ser possível? Obedecendo a sua palavra. Na obediência, isso pode ser possível, né? Porque quando ele fala guardar, aquele que guarda é o que me ama, aquele que guarda as minhas palavras é o que me ama. Então, de você guardar, você está obedecendo ele, né? E como é que eu guardo a palavra? Praticando tudo aquilo que ele nos ensinou, né? Intercedendo uns pelos outros, exortando uns aos outros, não é isso? Amando uns aos outros. Seu irmão está fraco, vai lá, ó, você está mais forte, pega ele, ó, puxa, leva ele. Se der para levar no cangote, se você conseguir, pode levar. Irmão. Por quê? Somos parte do corpo de Cristo, correto? Não é assim que a palavra nos diz? Então nós temos que obedecer e praticar aquilo que o Espírito Santo já tem nos ensinado. Né, irmãos? Porque ele nos ensina todos os dias. Ele nos lembra todos os dias. Mas não basta somente ele ensinar. Nós também temos que obedecer. Obedecer, né? Então, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É como filho, né? É como filho. Quando quer alguma coisa, eu falo, ó, se você lavar a louça e limpar o banheiro, eu vou te dar. Não é assim que muitas vezes nós fazíamos? É assim, irmão. Às vezes meu filho, ele quer algo que eu compre, e muitas vezes eu, ó, se você ajudar a sua mãe, ajuda a sua mãe em casa aí, nos afazeres aí. Lava a louça, faz. Vê aí o que você pode ajudar aí. É assim, irmão. Aí se obedecer, ganha. Se não obedecer, não ganha. Fica para a próxima. Né? Então Jesus ele deixa bem claro. Né? Aqui no 14 mesmo fala também. Ó. Quer ver? Ó? Só uma folhinha aí para trás. Aí, ó. No capítulo 14,
versículo 13, ó. Aqui do 12 em diante fala assim, ó, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aí, olha só no 13, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o que encaixa aqui? A nossa obediência, né? A nossa obediência, a nossa perseverança, para que possa, né, ser concluído o que Jesus ele pede aqui. Você vê que é uma condicional, né? Ó, é uma condicional. Ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Aqui do 12. Na verdade, vos digo, que aquele que crê, então, somente aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador, irmão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aqui, ó, no 18 fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e o Pai naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus ele nos deu um mandamento. Para quê? Para que eu possa só aprender. Não. Eu também tenho que praticar. Eu não posso só saber. Eu também tenho que praticar. Ou seja, obedecer. Não é isso? Nós temos que obedecer. Botar em prática tudo aquilo que ele nos disse. Né? Tudo aquilo que ele nos disse. Não é verdade? Para que possamos ser chamados filhos de Deus que está nos céus. De Deus que está nos céus. Aqui, quer ver? Olha só, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Opa. Então, irmãos, os demônios, eles vão agir para que você não venha obedecer a palavra. Eles não vão te impedir de ouvir. Eles vão te impedir de praticar. Eles vão querer te impedir, né, de você ser obediente. Vai querer impedir você de ser obediente. Né? Então, aqui, ó, no Hebreus 12, no versículo 9 em diante, ó. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, ou seja, obedecíamos eles, né?
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, se nós, a palavra diz lá em Efésios 6, né? Que vossos filhos sejam obedientes aos vossos pais, que isso é bom, justo, né? E agradável ao Senhor, para que vivais bastante sobre a terra. Né? É bom e agradável diante de Deus. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Para vivermos aqui na terra? Não, irmão, para vivermos eternamente. Aqui Jesus fala da vida espiritual, da vida eterna, né? Da vida eterna. Por quê? Porque aqui nós estamos somente como peregrinos e forasteiros. Não é verdade? Forasteiros, ou seja, terra alheia. Então, como não nos sujeitarmos muito mais a Ele? Como não? Aí que nós temos que sujeitar mais ainda. Porque nossos pais não vão poder dar a nossa salvação. A salvação é individual, correto? A única coisa que eu posso fazer é ajudar. Ajudar o meu irmão, a minha irmã a carregar a cruz. Se está pesado, é ajudar ele. Porque Jesus, ele nos ensina que nós temos que nos ajudar, temos que socorrer. Que esse está mais forte, né? Pega a carga, ajuda o mais fraco a carregar a carga. Então, se nós sabemos, nós temos esse entendimento, agora eu tenho que praticar, ou seja, obedecer aquilo que ele me ensinou. Correto? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, é obedecê-lo, né? Ó, aí no 10 fala assim, ó, porque aqueles quem? Nossos pais. Na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este quem? Jesus. Para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para sermos participantes da sua santidade. Né, irmãos? Então, tem uma questão X aí. A obediência. Em tudo. A obediência. Conta, e muito. Quando a palavra fala assim, ó, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas ela só vai poder em seus efeitos se eu orar. Não basta eu ser só justo. Pelo Espírito Santo, né? Eu tenho que orar. Aí ela pode muito em seus efeitos. Então eu tenho que orar. Ou seja, eu tenho que obedecer. Irmão, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Glória a Jesus, irmão. E aí, o irmão orou? Né? É aquele grilinho. Então, eu tenho que botar em prática, né? Quer ver, ó? Acho que é Gálatas 5. Gálatas 5, irmãos. Então, pode ser que aconteça isso aqui, irmão. Quer ver, ó? Deixa eu ver se é isso mesmo. No versículo... Vou ler do 1 em diante. Paulo, aqui ele traz a exortação à igreja de Gálatas, né? Fala assim, ó, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Por que Paulo ele teve que falar isso aqui? Porque os irmãos lá queriam voltar lá para as obras velhas, ou seja, para o velho homem. Eles foram libertos, né, das más obras, ou seja, da lei, a qual a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, e eles estavam querendo voltar para lá. Aí Paulo fala, não vos torneis meter-vos debaixo, né, da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, eles estavam sendo desobedientes à palavra, desobedientes ao Evangelho.
desobediente a tudo aquilo que o Espírito Santo ele deixou para cada um deles. Quer dizer, eles foram livres, libertos, e queriam se meter de novo debaixo da maldição, né? E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quer dizer, alguma coisa, tinha um espírito lá, né, que estava impedindo eles de obedecer. Obedecer o quê? A palavra, o evangelho. De obedecer, né, a obra que Cristo veio entregar nas suas mãos. Por isso que Paulo ele teve essa necessidade. Ele teve muito trabalho com essa igreja, muito trabalho com a igreja de Efésios, de Coríntios, né? De Coríntios também. Então você vê aí a luta que era, porque os irmãos sempre queriam pender para o lado lá da lei, ou seja, da desgraça, né? Porque se aqui fala, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes? Se da graça tendes caído, caiu da graça para desgraça. Por causa de quê? De desobediência. De não praticar aquilo que o Espírito Santo veio nos trazer, veio nos dar gratuitamente, né? Então, é um exemplo. Aqui em Atos, capítulo 5. Vou ver se é isso mesmo. Atos 5. Deixa eu ver aqui, irmãos. Opa. Jesus. Atos capítulo 5. Glória a Jesus, irmãos. Aqui no versículo 27, aqui os irmãos, eles tinham sido presos, né? E aqui no versículo 27 fala assim, ó, e trazendo-os, apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, e os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, os irmãos estavam realmente arraigados ali, destinados a obedecer
a Deus do que aos homens. Então o diabo, ele vai trabalhar para que você não obedeça às suas sãs palavras, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Os demônios vão trabalhar, irmão, para que você não pratique, para que você não ande no caminho, que é Cristo, né? Essa é a função deles, é de te distrair. A função deles é de tirar a sua atenção, ou seja, tirar o seu foco, né? Para que você não obedeça mesmo. De ouvir uma coisa. Muitos são ouvintes. A multidão, naquela época, muitos eram ouvintes. Quantos não ouviram Jesus falar, né? A multidão, muitas multidões, ouviram Jesus pregar, viram Jesus fazer maravilhas, né? Prodígios, curar um cego de nascença, curar os coxos. Viu Jesus falar, ó, toma a tua cama e anda, né? Muitos creram só naquela hora, né? Mas não obedeceram. Porque o diabo, ele não tem como que eu poderia dizer, problema algum que você esteja ouvindo, que você esteja aprendendo, né? Mas ele vai querer te atrapalhar, de andar, de obedecer, de praticar aquilo que o Espírito Santo ele tem te ensinado e te lembrado todos os dias, né? Mas aqui os apóstolos eles dizem o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso também tem que importar para nós. Obedecer a Deus do que os homens. Vamos terminar aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. Então, irmão, a todo tempo, Satanás, ele não dorme. Ele sempre vai querer construir armadilhas para que nós não venhamos, né, andar no caminho de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos terminar aqui. Lê do versículo 1, fala assim, Paulo ele diz, ó, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me vejas obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Você vê que aqui já tinha um probleminha aqui, né? Com alguns da congregação. Aí, aqui, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, como é que nós vamos, como diz lá em Efésios 2, né, que nós éramos desobedientes. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? Éramos desobedientes. Mas como é que nós vamos vingar aquilo lá? Sendo obediente, né? Ó, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha só,
Então, irmãos, é só uma coisa. Tem um irmão, né, que ele sempre fala, em toda pregação, o irmão Gilson. Ele fala assim, é só obedecer. Toda vez, irmão, ele fala. Toda pregação ele fala, é só obedecer. Obedecer a palavra, ela nos diz, ela nos fala, ela nos ajuda, né? Porque realmente, irmão, Jesus ele não quer perder nenhum dos seus. Nenhum daquele que o Pai o enviou a ele. Porque, irmão, você encontrou Jesus porque o Pai te enviou a ele. O próprio Pai te enviou a Cristo. Amém? O Espírito Santo acrescente graça, acrescente entendimento, autoridade, em nome de Jesus, para que possamos vencer e vingar toda desobediência. Amém, irmão? Obedecendo a sua palavra, o seu evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos oração? Douglas e Maiara. Amém, irmãos? Senhor Jesus,